matar e quando evitar. Marcelo, hoje, foi para um lado de Senhor dos Anéis. Marcelo hoje foi pro lado do Senhor dos Anéis. E eu fui lá pro lado do Stallone. Então, já falei do Rock. Bom. Vou falar agora de Rambo. Por quê? Quem não assistiu Rambo 1 tá errado. Rambo 1 é um excelente filme. E a história do filme e a história do livro são tanto diferentes. Por quê? Quem assistiu o filme que passava muito no SBT, vê que chega lá o soldado indo pra cidade depois da guerra do Vietnã, não consegue emprego e os policiais começam a sacanear ele. E aí, por conta de uma briga, eles vão pra cima do Rambo com tudo, o Rambo foge e acaba virando o Satanás na mata. Porque todo mundo quer prender ele e começa a chegar a galera com arma, com um helicóptero, com tudo mais. E o cara fala, galera, eu só queria arrumar um emprego, velho, por que vocês estão, né? E depois dele tocar o terror na cidade em vingança contra esses policiais, a cena final é ele com o coronel, que é o responsável por ele na guerra, vai conversar com ele. No filme, o coronel convence ele a se entregar, dando final, então, à fúria tresloucada do Rambo, que depois de um ato desesperado de redenção, ele meio que se lamenta para o coronel, coloca em jogo e você tem o clímax da história dele ali. E ele se entrega para ser preso. Para quem viu o filme, ou para quem leu o livro, sabe que o seguinte, quem morre não é a galera da polícia, quem morre é o Rambo. No final, ele está tão desesperado pela situação que o próprio Major mata ele. E por que então que eu trouxe essa história do saber quando matar e quando evitar a morte? Porque você, como narrador, e tanto é que o Jesus me conhece desde a faculdade, que a gente jogava D&D 3.0, 3.5, que eu mudei de falar eu sou mestre de RPG e eu passei a falar que eu sou narrador de RPG. Porque o mestre, na verdade, ele está narrando a história. Então, como você é o narrador da história, você tem responsabilidade quanto ao rumo que a história está seguindo. Então, o peso que você coloca na morte ou na não morte está diretamente ligada ao rumo que a sua história está tomando. Então, a importância que você tem nesse momento é simplesmente a importância da grandiosidade do sucesso ou do fracasso da sua história. Então, toda vez que você tiver... nós estamos aí... suricateando. Caraca, velho, suricateando. Nossa, por um instante eu achei que a gente falava de suricato manhoso. É silicato, né? É silicato, não é suricato, mas pode Suricato ser também, manhoso. né? Então, assim, quando você tiver disso tudo que a gente falou aqui hoje, em todas as situações das mortes fúteis, das mortes ruins ou das mortes engrandecedoras para a história, você tem que pesar muito bem todas as ações suas como narrador diante das ações dos jogadores. Parece óbvio, mas não é. Parece que tá falando uma coisa imbecil, mas não é. Porque a gente falou, por exemplo, de você considerar toda a rolagem de dados ou de vez em quando ignorar uma ou outra. A gente falou de você ignorar um erro do jogador em detrimento da escolha do personagem, ou você considerar o erro do jogador como se fosse o erro do personagem. Então, tudo isso que a gente falou, todos os tópicos que a gente disse hoje, caem na responsabilidade do mestre, do narrador, em escolher se a morte vai acontecer ou não. Fala, Marcelo. Não, eu acho que foi um bom resumo de tudo que a gente foi falando, né? Hoje, assim, eu acho que esse é o corte que a gente vai recomendar, tipo... Lá é o arcabouço cultural desse vídeo. Lembrando que o Otávio já falou mal do arcabouço cultural hoje 2 vezes aqui no chat. O Otávio é um polemista. Você não tá vendo o chat, é porque você não está ao vivo. Você devia estar, eu sei. Eu acho que, como o Marcelo falou, a gente meio que resumiu esse quadro, resumiu o que a gente falou durante essa noite aí sobre decisões de passar o pano, que igual você falou, quando o jogador é novato, e às vezes faz algumas besteiras, então assim, convém dar uma passada de pano, dar uma aliviada, dar um aviso pro jogador, uma sugestão de como ele pode lidar melhor com a situação, ou quando
o jogador é insistente em relação a reincidir no erro, e você, pô, já ensinei pra esse cara, já expliquei, já mostrei, já ficou claro pra todo mundo que não é esse caminho, e sim, ele insiste, você, então não tem jeito, e aí ainda cabe a avaliação se ele não tá fazendo isso de sacanagem, voltando naquele assunto de morrer de propósito pra trocar de personagem. E aí também cabe até uma conversa fora de mesa, assim, fala assim, então, cara, você não tá satisfeito com o seu personagem, você tá querendo trocar, então a gente já falou isso naquele corte. Acho que resume bem essa que a gente falou hoje sobre quando matar e quando evitar, que é de acordo com as circunstâncias.